estudos para concursos. Licitação. Modalidades sobre as modalidades de licitação. Atualmente, da Lei 866, tá? Atualmente, essas modalidades de licitação no ordenamento jurídico brasileiro. A Lei 866 faz menção expressa de 5. São eles: a concorrência é espécie de licitação, quer dizer, falar primeiro o nome delas. A concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso, o leilão, a consulta e o registro de preços. Esses são 5, 7. Agora, a concorrência. A espécie de licitação em qualquer pessoa pode participar desde que preencham os requisitos básicos e mínimos exigidos no edital na especificação do objeto licitatório. Tem o seu fundamento no artigo 22.1 da Lei 866. É um preciso... 22, deixa eu anotar aqui. 22. É um procedimento que envolve uma grande quantidade de competidores em atendimento ao princípio da isonomia. A concorrência, de modo geral, é utilizada para projetos de grande vulto, envolvendo grandes valores econômicos, podendo inclusive realizar uma diferenciação entre a concorrência e a tomada de preços. O convite, justamente pelos seus valores limites, e o estudo desses valores limites merece maior destaque, considerando uma atualização recentemente da matéria em 2018, ou então o presidente Michel Temer editou o decreto 9412, alterando os valores dispostos nos incisos 1 e 2 do artigo 23 da 866, que deve ter falado desses valores. Com isso, podemos afirmar que a concorrência possui um valor piso, isso é, um valor mínimo que deve constar nas propostas apresentadas. Esses limites são para as obras e serviços de engenharia acima de R$ 3.300.000 e para as compras de serviços tem uma diferenciação entre engenharia. Para as compras de serviços não relacionados com engenharia, relacionados com engenharia deve ser de 1.430.000. Interessante que a diferenciação é só de engenharia e não engenharia, né? Mas a concorrência também deve ser utilizada obrigatoriamente, independentemente dos valores econômicos, para a compra de valores de bens imóveis, para a concessão de direito real de uso para as licitações feitas em âmbito internacional, nos contratos de empreitada e para as concessões de serviços públicos. Para envolver diversos objetos licitatórios, a concorrência apresenta um prazo bem grande entre a publicação do edital e a entrega dos envelopes com as propostas. Em comparação com as outras modalidades, há um prazo mínimo de 45 dias para manifestar a maioria das técnicas, sendo 30 dias apenas para a técnica de menor preço, mas entende-se que a proposta é mais simples de se elaborar. Deixa eu anotar aqui. 30 dias é uma diferenciação e 45 dias é outra diferenciação. Sobre a tomada de preços, com fundamento no artigo 22, de novo. O artigo 22 vai falar cada um dos parágrafos que tem os tipos de modalidades licitatórias, né? Já que repetiu. A tomada de preços é a modalidade realizada entre interessados já devidamente cadastrados ou que atendam às condições específicas do edital e requeram seu cadastramento em até 3 dias úteis. 3D. Dias úteis antes do seu recebimento. Antes do seu recebimento das propostas, e percebe-se com isso que o número de competidores é menor, se comparado com o da concorrência. O próximo ponto é a tomada de preços. A tomada de preços geralmente envolve projetos de vulto médio. Os valores limites para a tomada de preços são para as obras e serviços, serviços de engenharia. São de os valores da proposta serão valores limites 3 milhões, tá a mesma coisa aqui. 3 milhões, mas esse é o máximo ou o mínimo? Não, deve ser o máximo. De até 3.300.000.
saca? Ou querer concorrência era mais de 303 mil. E esse aqui é até 303 mil. E B para os demais serviços em geral. E G, a segunda diferença é o geral, que é o mesmo valor de antes. É até 1.400.000 limite. O prazo de intervalo mínimo entre a publicação do edital e a entrega dos envelopes é de 30 dias corridos para a melhor técnica ou melhor técnica e preço, sendo de 15 dias corridos para a de menor preço. Sobre o convite. O convite, o artigo 22, súmula 3 da Lei 866. Esse aqui é o menor, né? É a modalidade de licitação entre os interessados que atuam no ramo do referido projeto. Como o próprio nome aduz, a administração convida no mínimo três prestadores. No mínimo três prestadores de serviços para participarem do procedimento. Essa é a modalidade em que possui os critérios mais variados para o chamamento, sendo muitas vezes utilizados a confiança do ente público em relação com o interessado. O ente público deve, todavia, publicar o edital do convite, abrindo-o para os demais cadastrados, desde que façam o requerimento do particular em pleito em até 24 horas da publicação do edital. Seu procedimento também é muito mais simples, justamente por ter poucos competidores. Não há aqui um edital, mas uma carta convite, que apresenta o projeto de modo mais simples e sem muitas especificações. O convite apresenta-se como o exato oposto da concorrência, sendo utilizado para projetos de pequeno vulto. Assim, seus valores limites são para as obras de serviços e engenharia de 330 mil e para os demais serviços de 176 mil. O intervalo mínimo entre a expedição de carta convite e a entrega dos envelopes é de 5 dias úteis, esquematicamente temos. Aqui tem o trequinho aqui de valores limite, segundo o decreto. Para as obras de serviços de engenharia, daí tem uma separação entre concorrência, tomada de preços e convite. O ponto é o até. O até e o acima. No concorrência que é o maior, é o grande, o médio e o pequeno volt. Daí, concorrência acima das coisas, médio até um valor e convite até um outro valor, o menor de todos. A diferenciação também é separada só por engenharia e demais serviços. E o resto? Engenharia e o resto. Próximo treco é o concurso. Concurso é a modalidade de licitação. Realizada entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Científico ou artístico, mediante instituições de prêmios ou remunerações aos vencedores que, conforme os critérios dispostos no edital, tem seu fundamento disposto no artigo 22 da Lei de Licitações, não confundir com o concurso público, instrumento utilizado para o provimento de cargos públicos. Importante destacar que não há utilização de valores como critérios de diferenciação, pois trata-se de uma modalidade de licitação em que os valores econômicos são irrelevantes ao objeto mesmo. O prazo mínimo é um dos maiores das modalidades de licitações, de 45 dias. 45D, por envolver um trabalho bastante técnico, que é a confecção de obra de arte, trabalhos de natureza científica, entende-se que os competidores devem ter um prazo maior para elaborá-lo de moldes do edital. A comissão julgadora das propostas pode ser composta por pessoas que não possuem um vínculo com a administração pública, e é o caso de uma comissão composta por professores ou cientistas. Enfim, pessoas com um conhecimento técnico profissional alto e relevante para o objeto do concurso. E o segundo é o sexto... Cara, perdi os números, então esquece, números. Próximo técnico de licitação é o leilão. O leilão é utilizado de modo geral entre os quaisquer interessados para a alienação de bens móveis inservíveis, bem como para os bens imóveis oriundos de procedimento judicial ou da ação, e para a alienação de produtos apreendidos. Seu fundamento jurídico encontra-se exposto no artigo 22, súmula 5 da Lei 866. O vencedor será escolhido quando
o lance dado for igual ou superior ao da avaliação do referido bem. Assim, como no concurso, não há limitação de valores, pois o leilão é sempre analisado segundo o critério de maior lance ou oferta. O intervalo mínimo entre o interessamento convocatório e a entrega dos envelopes é de 15 dias. E próximo, consulta. A consulta é uma modalidade prevista exclusivamente para a Agência Nacional de Telecomunicações, sendo utilizada justamente para o fornecimento de bens e serviços. Todavia, a consulta sofreu ampliação, podendo ser utilizada para todas as agências reguladoras e tem previsão na Lei 9.472, sendo realizada mediante procedimentos de própria determinação dos atos normativos expedidos pela própria agência. Interessante. E o último treco é o registro de preços. Esse aqui é o mais usado, né? Do decreto 7.892, previsto no artigo 15 da Lei 866, sendo regulamentada pelo decreto 7.892, é uma espécie utilizada para compras de obras e serviços que sejam frequentes e é o caso, por exemplo, da compra de passagens aéreas para os membros do Executivo. Realizar as constantes viagens internacionais, ao invés de várias licitações, é realizada uma concorrência e a posterior registro da proposta vencedora para ser utilizada sempre que necessário para uma contratação. A contratação, per si, não é obrigatória, embora seja necessário sempre fazer uma pesquisa de preços do mercado antes da contratação pelo registro de preços. Legal, né? Assim acaba. O próximo treco que eu vou ler é sobre as fases da licitação.